Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal, trazendo para vocês aí tudo o que aconteceu hoje no dia do Vasco, notícia, novidade, informação. Então já peço para você que tá assistindo aqui ao vídeo com a gente, para deixar aquele joinha, aquele like, aquela curtida logo aqui embaixo do vídeo. E se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho que tem logo aqui embaixo. E mais importante ainda, não esquecer de ativar aqui ó, um sininho aqui que tem de notificações para você sempre receber do YouTube aí no seu celular o aviso assim que os nossos vídeos forem ao ar, e também participar do sorteio das camisas que a gente faz aí constantemente toda semana antes das partidas do Vasco começarem ao vivo aqui no canal. Então amanhã vai rolar aí sorteio de 2 camisas para vocês, beleza? Então no vídeo de hoje aí vamos falar da ansiedade, né, para essa partida de sexta-feira contra o Internacional. O Luxemburgo, que apesar de ter dúvidas, né, para a formação da equipe, já tem em mente ali provavelmente o time que ele vai estar levando a campo. Vou trazer para vocês aqui qual será essa provável escalação do time titular e também uma novidade aí que pode estar pintando no banco de reservas. Vamos falar também sobre o departamento médico do Vasco aí, que tem o Breno, o Leandro Castan e o Ramon. Algumas novidades sobre esses 3 atletas aí que eu vou trazer para vocês aqui hoje, e também uma novidade sobre o Evander, ex-jogador do Vasco que foi vendido para o futebol dinamarquês, porém agora aí tá com uma possibilidade de ser revendido para Portugal, né? E com isso o Vasco poderia lucrar um certo valor ali, além de outros jogadores ex-Vasco da Gama que poderiam estar sendo negociados, né, nessa janela, né, de meio de ano também, que poderia ajudar o Vasco aí financeiramente. E no final falar isso sobre uma possibilidade, né, um jogador que vem sendo especulado aí, surgiu essa notícia em alguns locais aí da mídia esportiva do Brasil, que poderia o Vasco e outros clubes brasileiros estarem interessados nesse atleta. Vamos falar quem é, de onde ele poderia vir e as dificuldades também, né, que esse jogador encararia caso o Vasco conseguisse a sua contratação, beleza? Então, ó, deixa aquele joinha no vídeo, não esqueça de compartilhar também com seus amigos vascaínos. Então clica aqui embaixo para compartilhar o vídeo aí nos seus grupos de Zap, Facebook, e trazer a galera cada vez mais aqui para fortalecer o nosso canal e cada vez mais a gente ter voz aí ativa dentro do Vasco da Gama, beleza? Então vamos começar aqui o vídeo falando dessa partida, né, de sexta-feira, Vasco Internacional, São Januário, 8h30 da noite, um jogo crucial, um jogo importante, um jogo acima de qualquer coisa muito difícil, né? O Vasco pega aí o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, um time que vem numa crescente muito grande aí nesse ano de 2019. Vão ter alguns desfalques, né? Parece que o D'Alessandro não vai jogar, tem um outro atleta ali também que provavelmente não vai jogar nessa partida de sexta-feira. E o Vasco é vitória ou vitória, né? Não tem outro resultado aí que nos interesse. A gente que ainda não conseguiu nenhum triunfo, nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro até o momento. O Luxemburgo aí, desde que chegou, vem fazendo mudanças na equipe, principalmente na questão tática, né? O Vasco que mudou ali o esquema para estar jogando com 3 volantes, poupando ali o meio de campo, né, com mais jogadores, dando um pouco mais de respaldo para a zaga vascaína, né, que vinha sofrendo muitos gols no início do Brasileirão, e vem dando certo. A verdade é que vem dando certo, a gente vê uma evolução na equipe, porém o resultado ainda não chegou. Foram 2 empates e uma derrota aí com o Luxemburgo como treinador, e agora mais uma vez em São Januário vamos ter a oportunidade de buscar esses 3 pontos aí que podem ajudar demais, né, o Vasco nessa reta final pré-Copa América no Campeonato Brasileiro. Após a gente tem o Ceará, né, no último jogo antes da parada, e quem sabe a gente chega aí somando 9 pontos e conseguindo, né, dar uma respirada nesse Campeonato Brasileiro. Já pergunto para vocês aí, deixar nos comentários seu palpite, quanto você acha que vai ser o jogo. Acredito na vitória do Vasco, tá confiante, acho que finalmente o Vasco vai conseguir esse êxito aí e vai estar dando uma respirada, ou você acha que não, vai ser mais um jogo complicado, mais aí uma empate ou uma derrota? Eu tenho que acreditar na vitória, não tem outro resultado para mim. O Vasco em algum momento vai ter que tirar essa nhaca, e se possível contra um time lá de cima da tabela, né, contra o Internacional, e quem sabe aí, obviamente, fazendo uma boa partida além dessa vitória. Como eu falei, o Luxemburgo ainda tem dúvidas para a formação da equipe, ele ainda não definiu 100% o time que vai a campo, ele tem dúvida ali em todos os setores, do gol até o ataque. Então aí existem, né, algumas possibilidades para a formação da equipe. Uma novidade que pode estar pintando aí no banco de reservas é o Vinícius Araújo, ele que já vem treinando aí
junto com a equipe já há cerca de 2 a 3 semanas, e pode ser que o Vanderlei Luxemburgo leve o Vinícius Araújo para o banco de reservas dessa partida. Ainda não é certo, mas existe essa possibilidade. Em relação à equipe que vai a campo, né, os titulares, já como eu falei, começa no gol ali a dúvida entre o Fernando Miguel e o Sidão. O Fernando Miguel já começou a treinar essa semana aí normalmente junto com o grupo, então pode ser que o Lucha aí já coloque nosso capitão, né, o nosso goleiro aí para ser titular desse jogo de amanhã. Na lateral direita, muito provavelmente o Pikachu seja mantido como titular, e na lateral esquerda já tem outra dúvida, né? Ou Danilo Barcelos ou o Henrique. E sinceramente eu acho que é hora de dar uma chance pro Henrique. O Danilo Barcelos vem muito mal, vem fazendo partidas aí muito fracas, então acho que seria interessante a gente ver o Henrique voltando a atuar como titular até o retorno do Ramon após a Copa América. Na zaga, o Ricardo Graça praticamente garantido, e ao lado dele existe outra dúvida. O Erle não vem bem, vem sendo muito criticado, tanto na comissão técnica quanto por parte da torcida, então existe uma possibilidade de mudança, não muito grande, mas existe, de entradas de ou Luiz Gustavo ou Oswaldo Henriques para fechar essa dupla de zaga ao lado do Ricardo Graça. Até pergunto para vocês preferem o Erle ou vocês dariam uma chance aí pro Oswaldo Henriques Bocanegra, ou Luiz Gustavo, ou Miranda, algum outro jogador aí desse setor defensivo do Vasco? No meio de campo em si, os 3 volantes devem ser o Marcos Júnior, que vem sendo titular aí nos últimos jogos, ao lado dele o Raul, que irá substituir o Lucas Mineiro, e a terceira vaga ainda tem uma dúvida, entre Andrei, Felipe Bastos. Lucha ainda não decidiu quem ele vai levar a campo. Felipe Bastos, que não foi muito bem no último jogo, porém o Andrei, quando entra nas partidas, também não tem sido ali muito positivo, não vem aproveitando as chances, então até por isso mesmo eu acredito que o Felipe Bastos deve ser mantido como titular e o Andrei continuando no banco de reservas. Agora, o setor ofensivo, mais uma dúvida, né? O Thiago Reis foi o titular do último jogo, porém o Thales Magno entrou muito bem, né? Aberto pelo lado de campo, e com isso o Marrone ia ali fechar o centro como centroavante, né, de movimentação. Então existe essa dúvida, se ele entra com o Thiago Reis titular e o Marrone e o Rossi aberto pelos lados de campo, ou se ele entra com o Marrone centralizado e o Rossi e o Thales Magno aberto pelos lados de campo. Então muitas dúvidas, porém são dúvidas ali que o Luxemburgo já deve ter sanado na sua cabeça, e amanhã, antes da partida começar, com a escalação oficial, aí a gente já vai poder trazer para vocês essas novidades na equipe. Acredito que não deve mudar muito aí do que eu acabei de falar, até porque as opções ainda são escassas, né? A gente não tem os jogadores do departamento médico disponíveis aí, o Castan, o Breno e o Ramon, que devem voltar apenas após a Copa América. Aí, segundo o departamento médico do Vasco, jogadores não vão estar voltando nesse momento, até para não arriscar, né, uma lesão de estar se evoluindo, de estar ali atrapalhando a recuperação, principalmente do Breno e do Ramon, né? Jogadores que estão há muito tempo parados e não vão ali se precipitar nesse momento. Já o Castan teve uma lesão ali muscular, porém vem ainda sentindo um desconforto, e até por isso não deve estar retornando aí pré-Copa América. Em relação agora a live que a gente vai fazer antes da partida amanhã, lembrando a todo mundo que faltando 45 minutos para o jogo começar, a gente vai entrar ao vivo aqui, como eu falei, com a escalação oficial, expectativa do jogo, e também sorteio de 2 camisas, uma camisa oficial do Vasco, uma camisa réplica aí de 1988-89. Para participar, basta estar inscrito aqui no canal, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, não esquecer de ativar o sininho de notificações, e também não esquecer aí de deixar o joinha, o like nesse vídeo aqui, em todos os vídeos que nós postamos aqui no canal desde segunda-feira. Então corre lá, vê se você deixou a curtida no vídeo, e também seguir pelo menos uma das nossas redes sociais que estão aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. Então corre lá e segue as redes sociais. Agora entrando no assunto aí, jogadores que podem ter sendo negociados na Europa, né? Ex-jogadores do Vasco, o Vasco poderia lucrar com essas possíveis vendas aí. O primeiro deles é o Evander. Vasco que ano passado emprestou o Evander para o futebol dinamarquês. Nesse ano, o clube lá acabou exercendo o poder de compra, comprou o Evander do Vasco, e parece que existe interesse do Porto, de Portugal, na aquisição do jogador que está aí nesse momento na Dinamarca. É complicado, isso aí sempre acontece com o Vasco, não vai ser a primeira vez, não será a última, pelo que a gente vê aí, né, nas últimas diretorias do Vasco. Isso é super normal, e pode ser que com a venda do Evander para o Porto,
o Vasco acabe lucrando uma grana até boa, até porque o Vasco ainda tem cerca de 14% do passe do jogador e mais 3,5% ali daqueles direitos, né, por ter feito o jogador na nossa base. Então o Vasco poderia lucrar ali em torno de 17 a 18%, dependendo do valor dessa venda, seria interessante. E ainda tem as questões do Felipe Coutinho e do Alan, né, ex-jogadores do Vasco que servem à seleção brasileira nesse momento, que caso realmente sejam vendidos dos seus atuais clubes ou para PSG, Chelsea ou qualquer outro clube do futebol europeu, o Vasco também poderia estar aí recebendo uma grana muito forte, né? Os valores aí, se realmente forem confirmados, o Vasco poderia receber até mesmo cerca de 25 milhões de reais, o que daria um conforto financeiro muito grande aí para a atual diretoria, mas essa possível venda do Evander ali, que não acredito que o Vasco lucraria mais de 4, 5 milhões no máximo, né, dependendo dos valores. Mas enfim, vamos esperar, vamos torcer para que essas vendas se concretizem, até porque o Vasco precisa muito dessa bufunfa, né, dessa graninha entrando aí nesse ano de 2019. E falando em grana, né? O Vasco aí com a chegada do novo diretor executivo de futebol, tá mapeando o mercado, cada dia que passa ali as conversas entre a parte de planejamento, junto com a comissão técnica, com o Luxemburgo, eles vêm ali tratando, né? Quais são as posições, o Luxemburgo praticamente já deve ter entregado as posições que ele quer que o Vasco invista, né? Que o Vasco traga ali as contratações, e ontem surgiu a notícia aí de que o Vasco estaria interessado um jogador que era ex-jogador do Fluminense, um canal no YouTube que soltou essa notícia, o Atenção Vascaínos, e fica essa situação, porque eu particularmente acho muito complicado, um jogador ali que foi vendido para Roma, é um jogador ali que atualmente está emprestado para a Fiorentina, é um jogador que tem interesse até mesmo do Flamengo, né? O Flamengo parece que tinha se interessado na compra de 50% do passe do jogador por 8 milhões de euros, porém agora o Flamengo aí também estaria interessado no empréstimo. E para o Vasco tirar aí um coelho dessa cartola, uma contratação desse nível, né? O Gerson, que é o jogador, que é um segundo volante, né? Que se destacou no Fluminense e acabou sendo vendido, seria muito complicado. Um jogador caro, um jogador que não deve ter um salário nem um pouco barato, é um jogador que, como eu falei, tá no mercado europeu, tá jogando numa Fiorentina, que é um clube ali que, apesar de não estar ali muito bem hoje em dia no futebol italiano, ainda assim é um clube considerado de ponta, né, do futebol italiano. Então eu particularmente acho muito complicada essa situação, a não ser que o jogador realmente force a barra para voltar para o Brasil, que o jogador realmente queira vir vestir a camisa do Vasco. Caso contrário, eu acho aí uma negociação praticamente impossível. Mas, como foi aí falado, né, como foi dito por esse canal lá no YouTube, existe, parece que essa sondagem aí sendo feita, o Vasco aí tá de olho no atleta, então vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que seria uma grande contratação, um grande nome, uma promessa aí do futebol brasileiro, que pode, quem sabe, até um dia vestir a camisa da seleção brasileira, mas como eu falei, não acho uma negociação fácil para o Vasco tá concretizando. E, obviamente, o Vasco aí tá de olho em outras possibilidades, né? Acredito que o Vasco vai tentar trazer mais um atacante, mais um camisa 10 ali, porque o Bruno César não vem fazendo o papel que ele deveria, e também provavelmente mais ali um lateral ou um primeiro volante, né? Que o Luxemburgo comentou sobre isso. Então vamos esperar para ver aí quais serão essas novidades, mas como eu falei no vídeo de hoje mais cedo, só acredito que o Vasco anuncie qualquer tipo de contratação após os empréstimos serem garantidos e os salários postos em dias aí pela diretoria do Vasco. Beleza, galera? Então, ó, deixa aquele joinha aqui no vídeo, não esqueça de compartilhar e ativar aqui o sininho de notificações. Amanhã de manhã tem vídeo, normalmente aí, antes do jogo começar, então às 6 da manhã o vídeo vai estar no ar, e em torno ali das 7h45 da noite a gente entrar ao vivo aqui no canal para trazer para vocês aí as novidades da partida, escalação e também o sorteio aí das duas camisas para vocês participarem. Então corre lá na lista dos nossos vídeos que a gente postou desde segunda-feira agora, vai lá, deixa aquele joinha em todos eles, pro seu nome tá na lista do sorteio, e também não esqueça de compartilhar para mais amigos, mais familiares seus vascaínos tá conhecendo aqui no canal e se inscrevendo e ativando o sininho. Valeu? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Essa camisa aqui só me traz lembranças positivas. Aqui, ó, campeão brasileiro de 97. Aqui, ó, 100 anos de Vasco em 98, camisa da Libertadores. E é isso aí, tamo junto, Vascão acima de tudo. Vasco! Tamo junto, família, grande abraço e valeu, até daqui a pouco aí.